Essa semana, um jovem de 26 anos faleceu de uma parada cardíaca numa tentativa de correr uma maratona de 42 quilômetros. A internet ficou maluca, porque ele era seguidor e trabalhava com um grande influenciador aí que discute alta performance, como se tornar um ser humano melhor e atingir seus objetivos, e usando comportamento, espiritualidade, coisas do tipo. Quem tá certo nessa história? Qual que é o lado correto? Uma pessoa se prepara para uma maratona de 42 quilômetros e corre ela de uma forma fácil. Se você está se preparando para correr uma maratona de 21, uma meia maratona de 21, correr 42 do dia para a noite é tranquilo? Quais foram os preparativos que essa pessoa teve para correr a meia maratona? Ele fez um teste de esforço cardíaco, ele acompanhava os treinos com um medidor de frequência cardíaca, com um relógio como esse, com coach, com treinamento, ou ele só saía correndo? A gente sabe que corrida é um esporte que relativamente simples, é só correr. Só que quando você coloca desafios que são diferentes daquele que você está acostumado, é um risco muito grande. Eu, por exemplo, como ciclista, treino de forma recorrente, 5, 6 vezes por semana, aeróbico, musculação, treinamento funcional, e eu não consigo correr assim, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com os desafios que a gente se coloca. Nessa fase, nessa época que a alta performance ela é buscada a qualquer preço, a qualquer custo, e a gente vê, né, redes sociais onde tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, o equilíbrio entre a vida pessoal, a vida esportiva, né, entre o desenvolvimento espiritual, entre o desenvolvimento de carreira, é muito tênue. A gente tem que saber equilibrar. E correr uma maratona não é tão simples. A internet criticou muito a postura do influenciador. Ele pode até ter dado uma pressão e incentivado o cara a correr 42 lá no dia. É questionável isso? Muito. Mas qual a consciência do próprio atleta de impor o limite? Onde está o limite? A gente dá conta de fazer tudo? A gente consegue atingir esses desafios? Quando a cabeça, quando a mente quer algo, sim, a gente consegue. Mas qual que é o custo disso para o corpo? Qual que é o custo disso para a saúde, para a dor no dia seguinte, para a vida, para a consciência, para a frustração? Então, esse equilíbrio entre onde a gente deve ir e onde a gente consegue ir, ele deve estar sempre sendo recalculado. Recalcular a rota, cara, é a coisa mais importante que a gente precisa fazer para conseguir ter equilíbrio na vida. Eu não tenho mais 20 anos, meu corpo não aguenta mais simplesmente ter um desafio de uma intensidade tão diferente do que eu tô acostumada. Mas sim, se eu me preparar, eu consigo. Consistência, é todo dia, é disciplina, é dormir cedo, acordar cedo, comer correto, obedecer a planilha do coach. Quem sabe um dia eu consigo atingir essa maratona e mesmo assim vai doer, mas eu vou acordar no outro dia viva. É muito importante a gente ter consciência dos nossos próprios limites e como superá-los de uma forma consistente e contínua. O coach ficou sensibilizado, óbvio, né? Ele é um ser humano. Com a situação. Ele perdeu um colega, um amigo, um funcionário, não sei o nível de relacionamento que eles tinham. Ninguém fica feliz com uma situação dessa. Eu não ficaria, pelo contrário, eu estaria perdendo muitas noites de sono. E ele, em homenagem, escreveu no próprio tênis o nome do rapaz, numa forma de homenagem. Isso é homenagem? Ou ele está se aproveitando da situação para conseguir views? Qual que é o limite aí também, né? Entre se aproveitar da situação ou simplesmente usar dessa homenagem como uma reflexão para que todo mundo aproveite da situação? Será que não ia ser legal se ele pegasse esse caso, chamasse, sei lá, presidente da Sociedade de Cardiologia do Brasil para falar sobre o assunto? Ele não podia usar a visibilidade que ele tem para trazer mais conhecimento sobre a causa, ter consciência que esse tipo de situação pode acontecer com pessoas saudáveis e através de medicina preventiva, de saúde, a gente pode evitar que coisas como essa possam acontecer. Se não evitar 100%, no mínimo reduzir pra caramba quando a gente olha como sociedade, cada indivíduo, né? Aumentar a chance de viver e viver bem. Qual que é o limite que você colocou para você? Onde que você sabe que tem que parar? Esse limite ele é verdadeiro ou ele é um limite que você segue o coleguinha, segue o professor, segue o médico, segue a própria dor? O limite da dor é aquilo que o corpo fala, que a mente está falando. A mente não está falando para parar de sentir dor. Você já conseguiu superar a sua dor? Diz aí, escreve aí embaixo o que você acha dessa situação.